Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito das interações atômicas e moleculares. Na tabela periódica tem pouco mais de 100 elementos químicos conhecidos. E nós sabemos que tudo que existe no mundo é feito por átomos. Então, como que eu posso ter um número tão grande de substâncias tão diferentes, com diferentes cores, texturas, aromas, sabores, sendo que o número de elementos químicos é tão pequeno comparado ao número de substâncias ou de materiais que existem no mundo? Então, a resposta para isso é porque os elementos químicos se combinam fazendo ligações químicas, né? E agora nós vamos estudar como que essas ligações acontecem. Os cientistas estavam tentando descobrir por que os elementos se ligam, o que faz com que uma ligação química aconteça. E aí eles começaram a tentar entender como que isso acontece, estudando justamente os elementos que não se ligam, que são os gases nobres, né? Então, o que foi observado em relação aos gases nobres? Que o hélio tem dois elétrons e esses dois elétrons do hélio estão no nível 1, subnível S, os dois elétrons, né? O neônio, que também é um gás nobre, ele tem 10 elétrons, e quando é feita a distribuição eletrônica do neônio, ela termina no subnível 2 com 8 elétrons de valência, sendo 2 no subnível S e 2 no subnível P. Então, a distribuição eletrônica do neônio termina no nível 2 com 8 elétrons de valência. Vira aí meu 8, né? Que lindeza. O argônio tem 18 elétrons, a distribuição eletrônica dele termina no nível 3 com 8 elétrons de valência. E o mesmo se repete com todos os elementos químicos, todos os gases nobres, né? Que, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, todos eles têm 8 elétrons de valência. Então, seria razoável presumir que os elementos químicos eles se combinam para ter 8 elétrons de valência e aí ficarem estáveis, porque isso explica a grande estabilidade dos gases nobres. Por isso eles não fazem ligação química, porque eles já são estáveis do jeito que eles são. Os outros elementos se combinam para poder diminuir a sua energia e ter uma estabilidade maior. Então, é presumível que isso acontece quando eles adquirem 8 elétrons no seu nível de valência. E aí, uma das maneiras disso acontecer é através de uma ligação iônica. Então, como que uma ligação iônica acontece? Vamos considerar os elementos químicos sódio e cloro. O sódio, ele é um metal alcalino, tem um elétron de valência. O cloro é um halogênio, tem 7 elétrons de valência. Então, nós sabemos que o sódio tem um elétron, mas ele quer ter 8. O cloro tem 7 elétrons e ele quer ter 8 também. Então, o que, que nós podemos imaginar que vai acontecer aqui, né? O sódio tem um elétron no último nível, mas no penúltimo nível dele tem 8. Então, se o sódio perde esse elétron, ele vai ficar com uma configuração eletrônica muito mais estável. O cloro tem 7 elétrons, se ele ganha um elétron, ele também vai ficar com uma configuração eletrônica muito mais estável. Então, o que, que vai acontecer? O sódio vai doar o elétron dele para o cloro. Lembram de quando nós estudamos propriedades periódicas? O sódio tem uma energia de ionização baixa, significa que tem tendência de perder elétron. Eu tenho que fornecer pouca energia para arrancar esse elétron. O cloro tem uma afinidade eletrônica alta, significa que tem uma forte tendência de ganhar elétron. Então, o sódio vai doar o elétron dele para o átomo de cloro. E aí, quando o sódio perde um elétron, ele adquire uma carga positiva, porque perdeu carga negativa. Quando o cloro ganha o elétron, ganhou o elétron que é negativo, então ele adquire uma carga negativa. E aí formam-se íons, daí o nome da ligação, ligação iônica, porque ela acontece com a formação de íons, né? Então agora eu tenho o íon Na+, e o íon Cl-. Lembrando que o íon positivo chama cátion e o íon negativo chama ânion. Então aqui, ó, no início não tem carga nenhuma, estão vendo? Eu tenho um elemento químico no estado fundamental, a mesma quantidade de prótons e elétrons.
no final da transformação, eu tenho a formação de um cátion e de um ânion. Como um é positivo, o outro é negativo, a gente sabe que as cargas opostas se atraem. Então, as forças de atração vão fazer com que esses íons grudem uns nos outros, formando, então, uma ligação iônica. Então, a ligação iônica acontece formando retículos cristalinos estáveis. Quando esses íons colam uns nos outros devido às forças de atração eletrostáticas, a energia deles diminui e eles vão se combinando em uma proporção de cátions e ânions de maneira que esse material seja eletricamente neutro. Então, o número de cargas positivas e o número de cargas negativas tem que se anular e esse material tem que ser eletricamente neutro. E são formadas essas estruturas bem definidas, chamadas de retículo cristalino. Então, esse é o retículo cristalino do cloreto de potássio, esse é o do fluoreto de cálcio e esse é do sulfeto de zinco. Uma substância iônica, quando eu escrevo a fórmula química dela, eu escrevo primeiro o cátion e depois o ânion. Mas na hora de dar nome para essa substância, eu escrevo primeiro o nome do ânion, e o nome do cátion. O nome do cátion é o mesmo nome do metal que deu origem a ele. Então, se o cátion foi formado pelo átomo de sódio, ele também chama sódio. Se ele foi formado pelo átomo de potássio, o cátion chama potássio. Se ele foi formado pelo átomo de ferro, o cátion chama ferro, e assim sucessivamente. Agora, o ânion vai ter terminações diferentes. Se o ânion for um íon simples, o que é um íon simples? Um íon formado por um único tipo de átomo, esse ânion vai ganhar a terminação eto. Então, por exemplo, o iodo forma um ânion com terminação iodeto. O flúor forma um ânion com terminação fluoreto. As exceções para essa regra são o enxofre, que forma um ânion chamado sulfeto, e o oxigênio, que forma um ânion chamado óxido. Tá? Bom, via de regra, os ânions simples têm terminação eto. Então, a nomenclatura de uma substância iônica é nome do ânion, e o nome do cátion. Os compostos iônicos na presença de água, se eles forem solúveis em água, a água vai destruir aquele retículo cristalino que eu mostrei para vocês. Então, as moléculas de água entram entre os íons, provocando a separação deles. Esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Então, se eu tenho, por exemplo, NaCl, ó, o primeiro que eu escrevo é o cátion, e o segundo que eu escrevo é o ânion. Então, esse elemento chama cloro, forma um ânion chamado cloreto, e o nome do cátion, que é o sódio. Então, o cloreto de sódio sólido, na presença de água, vai formar o íon Na+ aquoso e o íon Cl- aquoso. Então, esse aqui é de aquoso, significa que eles estão dissolvidos em água. Essas soluções que têm íons presentes nelas são chamadas de soluções eletrolíticas e elas são capazes de conduzir corrente elétrica. O NaCl sólido não conduz, porque, como eu falei com vocês, o retículo cristalino sólido é eletricamente neutro. Para poder conduzir, tem que ter portador de carga. Agora, na presença de água, os íons ficam livres e aí eu tenho cargas livres que podem conduzir corrente elétrica. Então, essas soluções eletrolíticas são soluções capazes de conduzir corrente elétrica. Em meio aquoso, as moléculas de água vêm e envolvem os íons do soluto, mesmo se o solvente não for água, né? Quando eu tenho uma substância dissolvida em um líquido qualquer, as moléculas do líquido vêm e envolvem as moléculas do soluto, e esse processo é chamado de solvatação. No caso especial, quando o solvente é a água, o fenômeno é chamado de hidratação. Essa é a primeira parte do vídeo sobre ligações químicas. Nós teremos uma próxima parte para falar das demais ligações. Não deixem de ver, aguardo vocês. Beijo, fiquem com Deus.